Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo a análise do jogo Palmeiras 1, Bahia 0. Bahia que surpreendentemente veio com uma escalação totalmente diferente, 7 alterações em relação à partida anterior, e com isso o Bahia não teve um bom desempenho, principalmente no primeiro tempo o Bahia pouco jogou, e no segundo tempo melhorou um pouco, mas não o suficiente para pelo menos trazer um empate contra o Palmeiras. Pois o Bahia perdeu por 1-0, se complicou, né? Se complicou, 34 pontos, parou nos 34 pontos, 15º colocado, 3 a mais que o próprio Goiás no caso. Tá? Só que o Goiás, o Vasco e o Santos ainda jogam na rodada. E isso pode fazer com que o Bahia fique ali mais próximo ainda da zona de rebaixamento. Tá? Foi uma surpresa a escalação. O que teve de mais destacado foi essa surpresa aí que o Rogério Ceni preparou para esta partida, entrando com muitos jogadores considerados reservas e, quem sabe, deixando aí o time principal, né, o time dito titular, para o jogo contra o Fluminense, que será na próxima terça-feira na Arena Fonte Nova. Primeiro tempo, o Bahia pouco inspirado, jogou muito pouco, quase não teve oportunidades, com muita dificuldade para criar. Aliás, o Bahia sem o Cauli é um time completamente burocrático, é um time que não tem essa força criativa, não tem essa força ofensiva, ainda mais com um time totalmente desentrosado, um time totalmente diferente do que vem atuando, né? Palmeiras melhor, chegou aí com várias oportunidades, com Breno Lopes, com Richard Rios, né? E aos 38 minutos consegue o gol através de Rafael Veiga, numa bola perdida pelo Hendrick, e aí sobra para o Rafael Veiga, a zaga do Bahia parou, e aí ele teve o trabalho de escolher o canto e tocar para o fundo da rede. No segundo tempo, o Palmeiras voltou melhor, voltou para cima para tentar ampliar o placar, mas quem brilhou foi o goleiro Marcos Felipe. O Palmeiras teve chances com Hendrick, com Murilo, com Richard Rios, né? Breno Lopes também, Luiz Guilherme perdeu o gol, Arthur Murilo, uma cabeçada ali que o Marcos Felipe foi bem, né? Marcos Felipe salvou aí em várias oportunidades. Fora essa cabeçada, teve o Breno Lopes na cara do gol também. E no chutaço aí de Luiz Guilherme também brilhou a estrela de Marcos Felipe, um dos destaques da partida. Segunda derrota em 2 jogos do Bahia, e com isso o Bahia vai se aproximando da zona de rebaixamento. Eu acho que o Bahia não tem condições de entrar para a zona nesta rodada. Eu tenho que ver a situação do Goiás. O Goiás tem 3 pontos a menos, é o primeiro da zona de rebaixamento, né? E se vencer, fica com a mesma pontuação do Bahia. Foram destaques, né? Negativos, vamos botar assim, o Matheus Bahia sumido do jogo, errou na saída de bola aí, que ocasionou o gol do Palmeiras. O Gabriel Xavier até foi bem, né? Cumpriu com as suas determinações na zaga, mas não conseguiu tirar a bola do Rafael Veiga no lance do gol também. Marcos Felipe, o grande destaque positivo, boas defesas, não teve culpa no gol, né? Salvou o Bahia em muitas oportunidades, salvou o Bahia de levar um placar mais elástico. Gostei do Acevedo, que foi expulso, portanto desfalca o Bahia contra o Fluminense. Muita garra, muita entrega desse jogador que é um reserva meio titular. Pode ser que esteja ganhando aí a posição pelo Rogério Ceni, mas muito participativo, foi um dos destaques do Bahia nesta partida, o Acevedo. Foram mal os dois centroavantes, o Mingote e depois o Everaldo, pouco participativo os dois, né? Biel também ficou abaixo, não foi o mesmo Biel das outras partidas. Aliás, o Biel, sem a companhia do Caule, também perde muito, né? Não produziu o que deveria ter produzido. Juba, muito mal no primeiro tempo, apagado no primeiro tempo, e o segundo tempo melhorou ele atuando como ala, mas foi substituído depois. E o mais preocupante, Bahia sem Caule
é um time sem criatividade, sem grandes jogadas ofensivas, um time, como eu falei antes, burocrático. Canu foi bem, poucos erros, né? Gostei do Diego Rosa. Diego Rosa não foi uma atuação brilhante do Diego Rosa, mas foi bem na marcação, participou ofensivamente também. Cicinho é aquela coisa, é o Cicinho, né? Ficou na média do Cicinho, pouco produtivo. Rezende, bom jogo do Rezende, deu conta do recado ali na parte defensiva do jogo, né, da partida. Deixa eu ver, o Mugni entrou bem na partida, gostei do Mugni, muita movimentação também, melhorou a organização ofensiva. Ademir muito mal, hein? Foi muito acionado, mas não teve a produção necessária para o Bahia sair com o triunfo ou pelo menos com o empate. Cândido também não foi bem, não gostei da partida do Cândido. Juba até foi melhor como ala. De repente o Ceni pode pensar aí o Juba como ala, como muitas vezes jogou no Sport. Rogério Ceni fez 7 alterações e um novo esquema tático que não funcionou. O Bahia pouco jogou no primeiro tempo e no segundo melhorou um pouco, mas não o suficiente, como eu falei antes. Teve mais posse no segundo tempo do que no primeiro, chegou mais ao ataque inclusive, mas depois, com as mudanças finais feitas pelo Rogério Ceni, caiu de produção novamente, não teve forças para reagir e nem buscar um empate que seria um ótimo resultado para o Bahia na situação em que se encontrava na partida e também entrando aí com esse time completamente descaracterizado. E agora o Bahia tenta a reação na terça-feira, vai ser contra o Fluminense, na Fonte Nova, com a torcida apoiando com certeza, às 19 horas, e o Fluminense deve vir com um mistão, né? O Bahia foi beneficiado aí, né? Beneficiado em parte com o fato do Fluminense ter uma decisão de Libertadores há poucos dias desse jogo de terça-feira, e isso faz com que Diniz deve vir com o time reserva, né? Reserva para poupar os titulares para a decisão da Libertadores. Aliás, isso eu preciso falar também. Eu sei que a torcida pode não gostar do que eu vou falar aqui, mas o Bahia foi beneficiado por 3 vezes nessa situação. Primeiro, né, essa partida futura aí contra o Fluminense, que provavelmente, não confirmado ainda, mas provavelmente o Diniz deve vir com um time misto, no mínimo misto. Eu acho que até que um time totalmente reserva. Foi beneficiado também pelo fato do Internacional, devido à data FIFA, estar sem os principais jogadores, a saber, Ener Valencia, Arangues, o goleiro Rocher. Foi beneficiado o Bahia. Tá? Isso tem que ser dito também. Tá? Mas o Bahia não tem nada a ver com isso. O Bahia não tem nada a ver com isso. O Bahia não tem culpa de nada. Né? Mas foi beneficiado. E também o Fortaleza. Fortaleza também veio com um time considerado misto, e com isso o Bahia também foi beneficiado. Mas, repito, o Bahia não tem nada a ver com isso, fez a sua parte, ganhou o que tinha que ser feito, o Rogério Ceni conseguiu. Mas hoje o Bahia é que entrou com time misto e não conseguiu nem tampouco um empate, o que seria um grande resultado para o time de Rogério Ceni. E agora vamos ver como é que se comporta contra um time, acredito eu, não tenho confirmação de nada, mas acredito eu que o Diniz deve vir com um time descaracterizado para esta partida. Foi o que eu vi de Palmeiras 1, Bahia 0, resultado que deixa o Bahia a perigo. Acredito eu que não cai, não entra para a zona do rebaixamento. Eu tenho que ver a situação aí do Goiás, mas eu acho que o Bahia tem um número de vitória maior, mas eu vou verificar depois, eu digo na live para vocês, tá bom? Daqui a pouquinho começa a live do Kodama. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal, deixa o seu comentário aí, deixa a sua opinião aí que eu quero saber, tá bom? Beijo no coração, fique ligado, hein? Daqui a pouquinho, daqui a instantes, começa a live do Kodama. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.